E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica decisão do juiz Sérgio Moro aí que está deixando a magistratura para entrar para uma atividade mais partidária, para uma atividade de ministro da Justiça do próximo presidente, o Jair Messias Bolsonaro? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai dar uma polemizada, a gente vai entrar aí numa seara um pouco mais política, mas que envolve também o campo do direito. Vamos falar aí sobre essa escolha do Sérgio Moro em deixar a magistratura e ingressar como um futuro ministro do próximo presidente. Primeiramente eu quero dizer que foi uma grandiosíssima, uma valiosíssima aquisição para o corpo de ministros do Bolsonaro o nome do Sérgio Moro como ministro da Justiça. Sérgio Moro é uma figura bastante distinta, é uma pessoa bastante inteligente, muito competente, muito capaz, teve coragem, deu a cara a tapa e enfrentou um quadro de corrupção endêmica aí liderando a maior operação anticorrupção que nós já tivemos no Brasil, que é a famosa Operação Lava Jato. O juiz que na data de hoje, em que eu estou gravando o vídeo, está de férias, mas já avisou que vai deixar o quadro da magistratura, ele conseguiu levar pela primeira vez grandes personalidades, grandes nomes do primeiro escalão político para a cadeia. Dentre eles, que todo mundo sabe, o mais famoso é o ex-presidente Lula. Mas no vídeo de hoje eu não vim trazer só flores para o nosso ilustre Sérgio Moro. Se são flores, algumas flores, no caso, têm alguns espinhos. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar são meio óbvias para algumas pessoas, outras coisas podem soar até como uma espécie de mimimi, de reclamação, alguma coisa assim, mas o fato é que nós sempre temos que olhar de um quadro maior, nós temos que receber as críticas, nós temos que ver os elogios, nós temos que olhar um quadro como um todo. E nesse todo, muitas vezes, algumas pessoas têm uma parcela de razão em alguns pontos e as outras pessoas têm uma parcela de razão em outros pontos. Até porque, como todo ser humano e como todo trabalho desenvolvido por seres humanos, ninguém está imune, ninguém está isento de cometer erros. E às vezes não são só erros, porque o que nós vamos falar aqui hoje não são exatamente erros, nós vamos falar aqui de um verdadeiro jogo de xadrez. Sérgio Moro foi um exímio jogador de xadrez jurídico durante a Operação Lava Jato e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Como todo mundo deve saber, quando você está jogando xadrez, o seu objetivo é derrubar o rei adversário. E para você derrubar o rei adversário, você precisa conquistar território, sacrificar algumas peças, fazer algumas jogadas mais ousadas, derrubar algumas peças intermediárias do adversário, até você chegar à conquista final, até você chegar ao checkmate. E por que eu digo isso? Porque todos nós vivemos em um Estado democrático de direito. Em um Estado democrático de direito, as pessoas possuem deveres e possuem direitos. E além disso, o Estado possui diversas limitações na forma como ele vai atuar, por exemplo, dentro de uma investigação. É importante então ressaltar que nós não vivemos um clima de oba-oba. O Estado ele tem diversas limitações impostas pela lei. Sob hipótese nenhuma, a gente vai poder, por exemplo, aplicar a pena de tortura para você aí extrair uma confissão ou de repente extrair informações de alguém que foi preso, ou às vezes alguém que nem está sendo investigado, mas que eventualmente pode saber de alguma irregularidade. E mais, sem uma autorização judicial, por exemplo, o Estado ele não pode infiltrar-se dentro da sua intimidade, ele não pode acompanhar seus e-mails, ele não pode acompanhar seus telefonemas, ele não pode acompanhar seus extratos, suas operações financeiras, a não ser que exista um procedimento criminal instaurado, um inquérito policial ou uma ação penal em que haja suficiente indício de que você pode estar assim cometendo algum crime. Então, em determinadas situações, com autorização da lei, o Estado pode intervir na sua liberdade pessoal, o Estado pode intervir na sua intimidade, ele pode intervir na sua privacidade para tentar apurar um crime. Você imagina se o Estado, por exemplo, pudesse arbitrariamente começar a fuçar seus e-mails, começar a fuçar sua conta bancária, começar a fuçar a sua conta no Facebook, ver seus dados privados, só, por exemplo, para descobrir algum podre seu, alguma coisa que possa te incriminar. Não, as coisas não funcionam assim. Primeiro deve haver um indício, primeiro deve haver uma investigação, devem haver provas de que você está cometendo alguma atividade criminosa para o Estado então poder intervir nessa sua intimidade, nessa sua privacidade. Eu sei que essas regras, muitas vezes, elas podem ser frustrantes para quem vê de fora. Esse verdadeiro jogo de gato e rato, no entanto, não é uma exclusividade do Brasil. Esses direitos e garantias que o Estado tem são praticamente os mesmos em todos os países
países desenvolvidos. Nós podemos sim concluir que algumas dessas garantias elas acabam por vezes facilitando a impunidade, mas não é tirando essas garantias que a gente vai conseguir combater a criminalidade ou descobrir ou investigar os crimes de uma melhor forma. Assim como, por exemplo, a saúde, a educação, a investigação, a parte da polícia, a parte do Ministério Público e o próprio Judiciário também precisam de investimento, também precisam de estrutura, também precisam de equipamentos, precisam de tecnologia e de pessoal qualificado para poder apurar crimes. Nós temos um número muito baixo de peritos, de auditores ainda dentro dos quadros da polícia. E isso tem muito mais relação com a alta criminalidade, com a alta taxa de impunidade, com a baixa solução dos crimes que acontecem no Brasil, tem muito mais relação do que com as nossas garantias fundamentais. Só que, mesmo dentro de um Estado democrático de direito, essas garantias, como nós dissemos anteriormente, elas podem ser flexibilizadas, elas podem ser até mesmo retiradas. Nós temos, por exemplo, o direito à garantia à liberdade, mas uma vez que nós somos condenados a ir numa ação penal que transita em julgado ou de repente até em segundo grau, nós perdemos o quê? A liberdade. A mesma coisa acontece durante a investigação. Nós temos alguns direitos e algumas garantias que podem ser mitigadas, desde que sejam devidamente fundamentadas, que é o caso, por exemplo, da quebra do sigilo telefônico, da quebra do sigilo financeiro, da interceptação telefônica, enfim, existem diversas situações em que o Estado pode flexibilizar essas suas garantias em prol de um bem maior, em prol de resolver uma situação criminosa. Bom, e o que o Moro tem a ver com isso? Vocês conhecem o Batman e outros super-heróis. O Moro, ele é um grande herói nacional para muita gente no Brasil, mas assim como os heróis, o Moro precisou agir também, por exemplo, como o Batman age na sua caça, na sua captura dos criminosos lá em Gotham City. Por exemplo, todo mundo deve ver que o Batman está sempre em cima de prédios, está sempre disparando aqueles ganchos que perfuram as paredes, então ele está dilapidando e quebrando patrimônio público, patrimônio privado, ele está invadindo propriedades, ele está escalando prédio, muitas vezes ele está usando a radiofrequência da polícia. Isso sem contar na quantidade de vezes que ele excede o limite de velocidade numa única noite. Só que essa grande quantidade de pequenos delitos que ele comete são ignorados, porque na verdade ele está buscando o quê? Combater um crime maior, o crime organizado, tentando resolver assassinatos, tentando resolver, de repente, questões de roubos milionários. Sim, ele está salvando o mundo. Então a sociedade de Gotham muitas vezes ignora esses crimes e torce pelo Batman. E o nosso herói, o Sérgio Moro, ele também, assim como o Batman, ele comete uma série de pequenas irregularidades, uma série de pequenas infrações, principalmente dentro do trâmite da ação que terminou com a prisão do Lula, mas ele está pensando no quê? Ele está pensando talvez num bem maior. E aqui eu gostaria de voltar à analogia do jogo de xadrez, que é o que ele fez durante esse tempo todo. Cada pequena irregularidade ou cada sacrifício legal que ele faz, como se fosse o sacrifício de uma peça, de um peão do xadrez, ele faz com o objetivo de conseguir tomar uma peça mais importante ou de conseguir um território melhor dentro do tabuleiro e de conseguir derrubar e derrotar o rei adversário. Talvez os fins justifiquem os meios, mas isso vai ficar mais para a conclusão do vídeo. Apenas para reavivar a memória das pessoas sobre essas pequenas irregularidades, lá em março de 2016, quando a Polícia Federal foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do Lula, esse mandado completamente dentro da lei, dentro do que determina o procedimento legal com autorização judicial, eles, além de buscar documentos, de tentar apreender provas e indícios de crime, contrariando o dispositivo legal, contrariando uma lei federal, eles conduziram coercitivamente o ex-presidente Lula para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. A condução coercitiva é uma ferramenta prevista no Código de Processo Penal que somente autoriza que as pessoas sejam conduzidas à força, levadas à delegacia, desde que elas tenham sido previamente notificadas para comparecerem e elas não compareçam. Nesse caso, a lei autoriza que a pessoa seja o quê? Seja cerceada momentaneamente do seu direito à liberdade e seja conduzida à delegacia, mesmo que ela não queira falar nada, porque ela tem o direito constitucional de permanecer calada. Esse instituto só pode ser aplicado quando o quê? Quando uma pessoa se recusa ou a pessoa não comparece a uma notificação prévia. E o próprio Sérgio Moro, ele deu uma justificada ali para não causar confusão e tal, e acabou autorizando, antes mesmo de ter notificado ele alguma vez, essa condução coercitiva. Ali foi o quê? Foi o primeiro peãozinho que foi sacrificado pelo Sérgio Moro. Agora tem um detalhe interessante.
Uma coisa que nenhum de nós sabia quando aconteceu todo esse rebuliço da condução coercitiva é que o ex-presidente Lula, na verdade o Instituto Lula, eu não sei, mas diversos telefones ligados ao ex-presidente, eles haviam sido interceptados pela polícia e o próprio Sérgio Moro, o pessoal do MPF e a Polícia Federal estavam monitorando todas as conversas desse pessoal. E aqui agora eu vou contar um segredinho pra vocês. Toda vez que você tem indícios de um crime e você pede ou você fundamenta o pedido de uma interceptação telefônica, aquela pessoa, uma vez que o juiz autorizou essa interceptação telefônica, vai estar sendo monitorada por algum agente da polícia. E é muito comum, durante o período dessas interceptações telefônicas, ocorrerem operações policiais. Essa operação policial que ocorreu naqueles dias não foi coincidência, ele foi previamente planejado. Por quê? Porque uma vez que essas pessoas entraram, fizeram a condução coercitiva, fizeram o mandado de busca e apreensão, o próprio presidente e as pessoas que estavam ali sendo investigadas, elas começam o quê? Elas começam a ligar para advogado, conversar uma com as outras, trocar ideia, perguntar o que aconteceu, o que a gente faz, às vezes combinar, e nessas conversas o quê? Aumenta muito a possibilidade delas confessarem crimes ou delas darem detalhes sobre coisas que interessam para a investigação. Isso é errado? Não, pelo contrário, isso é uma estratégia muito utilizada tanto pela Polícia Federal quanto pelas polícias civis, polícia militar, enfim. É uma estratégia de investigação bastante válida e que sempre dá resultado. Só que como que funciona o grampo telefônico? Esse grampo, essa interceptação telefônica, você vai estar gravando todo o conteúdo de todas as conversas e ela precisa ser autuado em apenso e em sigilo, ela corre em segredo de justiça. E um segundo detalhe é que, por exemplo, muitas vezes essas conversas, esses grampos telefônicos, além de pegar conteúdo daquele crime, podem eventualmente pegar uma coisa que não tem a ver com aquele crime, mas tem a ver com outra atividade criminosa. Nesse caso, é permitido que você faça o quê? Uma extração dessa parte que interessa, de repente, a outro procedimento, ou para até iniciar um novo procedimento, mas vai permanecer em sigilo e vai ser instaurado um novo procedimento que vai apurar esse outro crime. E por fim, nós temos o quê? Todas aquelas conversas residuais, aquelas conversas que não prestam para nada no processo. Aí no caso tem, por exemplo, sei lá, o cara conversando com a esposa, falando de compra, falando da surubinha do fim de semana, falando de sair com um traveco, sei lá, qualquer coisa que se fale que não é objeto dessa investigação, ele precisa ser o quê? Destruído. E esse material, ele vai permanecer em sigilo, vai ser destruído e não vai existir mais e não vai ferir a honra, não vai ferir a intimidade dessa pessoa. Só que o que aconteceu nesse caso? Teve um mandado de busca e apreensão, teve a condução coercitiva e daí, logo na sequência, é óbvio, o Lula malandrão, a Dilma, que parece que não é tão esperta, mas é esperta, eles bolaram ali o quê? Poxa, vamos nomear o Lula para ministro, porque assim ele ganha foro privilegiado, ganha prerrogativas e não vai poder ser investigado mais pela Lava Jato em primeiro grau. Só que tudo isso estava sendo ouvido, tudo isso estava sendo gravado. E o que aconteceu? O Moro pegou um trecho dessa gravação, que inclusive já não podia nem estar sendo gravada porque já tinha expirado o prazo. Quando você autoriza um grampo telefônico, você autoriza por um período de 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Ali, essa parte da conversa já estava fora desse período de 15 ou de 30 dias. Já não era mais para estar sendo gravado. Foi uma gravação residual que foi pego sem querer. Além de ser uma gravação residual fora da autorização originária, também esse fato, por mais que seja imoral e seja antiético, não é um fato criminoso. E se fosse um fato criminoso, em tese, por envolver o presidente da República, o Sérgio Moro, ele não teria competência para instaurar ou para levantar o sigilo, fazer nada com relação a esse material, porque envolve a então presidente Dilma Rousseff. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter extraído uma cópia desse material e ter encaminhado lá para o STF decidir o que faria com aquela conversa interceptada erroneamente fora do prazo e residual, que poderia ser um crime, mas como nós sabemos dentro do direito que não é crime, não seria uma conduta criminosa ela nomear o Lula como ministro para ele ganhar uma prerrogativa de foro, para ele ganhar o foro privilegiado, é imoral, é antiético, mas não é uma conduta criminosa. Mas o que o Moro fez então? Aí é que entra a grande jogada de xadrez. Ali ele não sacrificou apenas um peão, ele sacrificou ali um cavalo e 2 peões, mas foi uma jogada muito ousada, contrariando o dispositivo constitucional de prerrogativa de foro da presidente, contrariando também a Constituição no que tange a questão da intimidade e da privacidade, e contrariando a lei federal que regula essa parte de interceptação telefônica, que proíbe levantar sigilo dessas partes,
partes, o Moro, de uma maneira muito perspicaz, levantou o sigilo dessa parte da conversa e isso tudo foi parar na imprensa. E aí todo mundo já sabe a história. Foi exatamente essa a irregularidade que acabou de uma vez por toda com todas as chances que o presidente Lula tinha de se livrar da Lava Jato. Mais do que isso, essa jogada colocou toda a população brasileira quase contra a presidente Dilma, contra o próprio Lula e, mesmo não sendo uma conduta criminosa, é uma conduta imoral e antiética que inclusive permitiu ou fundamentou com que diversos juízes federais impedissem liminarmente a posse do Lula, né, porque eles insistiram em tentar nomear o Lula como ministro, e depois o próprio Gilmar Mendes, ele ratificou essas decisões proibindo o Lula ou impedindo que o Lula assumisse o cargo de ministro. E um detalhe que eu esqueci de mencionar é que o então ministro do STF, Teori Zavascki, que hoje já é falecido, chegou inclusive a advertir o Moro por ter tornado pública aquelas interceptações telefônicas. Agora a gente já imagina que o tabuleiro do Lula, o tabuleiro das peças vermelhas, ficou destruído, ficou arrasado, ele perdeu inúmeras peças, ele perdeu diversas oportunidades que ele tinha e a partir daí caminhou para o triste fim que a gente já conhece, ou para o feliz fim para muitas pessoas, que foi o quê? Que foi a condenação criminal em primeira instância. Eu não vou entrar no mérito da sentença condenatória porque eu não li o processo, eu não li a ação, eu não li a denúncia e a sentença, mas eu sei que existem muitas críticas de muita gente, e isso é comum em qualquer tipo de sentença, de algum caso mais polêmico, mas assim, uma crítica muito grande de uma grande parcela de juristas renomados, principalmente por ele considerar um ato de ofício indeterminado como elemento base dessa sua condenação. Só essa discussão a respeito disso daria uns 2 vídeos de 2 horas cada, mas não é o objeto aqui hoje. Depois disso nós tivemos o quê? Nós tivemos o trâmite mais rápido talvez da história do 2º grau do Tribunal Regional Federal. Em poucos meses a sua apelação e todos os recursos ali em segunda instância foram apreciados, foram julgados e ele teve a sentença condenatória confirmada. E para finalizar, quando de repente parece que tinha saído um peão da manga do Lula ali, um peãozinho vermelho que chegou ali na última casa que ia ser promovido a rainha, que a rainha nesse caso seria a liberdade e a possibilidade de disputar as eleições. Estamos falando daquele vergonhoso habeas corpus que foi concedido por um desembargador do Tribunal Regional Federal durante o regime de plantão. Mas o que aconteceu nesse caso de novo? O Moro, que estava de férias em Portugal, atravessou o sistema eletrônico da justiça, contrariou, desobedeceu a ordem de um superior hierárquico, por mais que esteja errada a ordem e tal, e enrolou e conseguiu segurar ali o não cumprimento daquela liberdade que havia sido concedida pelo desembargador, até que o desembargador presidente do tribunal, esse sim que tem autoridade para discordar e fazer não valer o habeas corpus de um outro colega, entrasse na jogada e falasse não, tá tudo certo aqui, não vai poder sair, esse habeas corpus não vai ser válido. E o que a gente pode concluir então dessa série de pequenas irregularidades que foram praticadas? Primeiro que existiu sim lawfare, existiu um uso da máquina com uma eficiência até então nunca vista. Tem um ditado antigo que fala que aos amigos as benesses da lei, aos inimigos o rigor da lei. Me parece que aconteceu isso sim. Se você não sabe o que é lawfare, eu já tenho um vídeo que eu gravei sobre esse assunto, lawfare e abuso do direito, vou deixar linkado aqui embaixo, vale a pena você dar uma olhadinha também. Mas o fato é que, se você me perguntar, o Lula é inocente? E eu acredito que não. O cadáver da corrupção, ele tá caído ali na sala do ex-presidente. São inúmeros empresários que já confessaram e já mostraram planilhas. Você tem toda a materialidade de desvios gigantescos. Você tem diversos outros servidores públicos, diretores que foram nomeados e indicados pelo Lula para cargos importantes dentro da Petrobras e de outros órgãos que estão presos, que confessaram os crimes. E você negar que ao menos ele soubesse disso me parece uma coisa um tanto quanto inverossímil. Eu tenho certeza absoluta que ele sabia, que ele até foi beneficiado por esses esquemas. Mas uma coisa é a gente separar o que a gente acha e o que a gente quer do direito. Dentro de um Estado democrático de direito existem regras, existem trâmites que precisam ser observados para que você possa dizer de uma maneira palpável e definitiva se aquela pessoa
é culpada ou não. E o que nós vimos aqui talvez tenha sido uma coisa muito parecida com o que o Batman faz. Você teve um juiz muito bem intencionado que queria sim combater a corrupção, porque eu acredito que ele é uma pessoa que acredita que tá fazendo bem, sabe? As pessoas às vezes têm uma visão muito maniqueísta, que ele é do mal, ele quer ferrar com tudo, ele quer perseguir. Não. Ele fez o que ele achou que era correto, ele fez o que ele achou que estava dentro do alcance dele, mesmo sabendo, porque ele tinha consciência de que vários desses atos que ele praticou não eram legais, não eram lícitos, mas ele fez o quê? Pensando em impedir que um grande corrupto, por exemplo, voltasse ao poder. Só que esse pensamento de que os fins justificam os meios, ele é muito perigoso. Ele pode fazer com que uma sociedade, ele pode fazer com que uma democracia inteira, do que um Estado democrático venha até a ruir. Você imagina se a gente autorizar todos os juízes e promotores a agir da mesma forma? Você imagina agora, por exemplo, algum ministro do STF que aí entre num acordo com a Procuradora-Geral da República e eles comecem o quê? A fuçar a vida do Bolsonaro para tentar encontrar algum podre, totalmente assim, ignorando prazo, ignorando lei, ignorando, por exemplo, essa questão de interceptação telefônica, mandando ver só para tentar encontrar um podre dele, para tentar punir ele ou impedir que ele vire presidente? Você acha que isso é correto? Você que é petista e acha que o Lula é inocente e acha que o Lula deveria estar livre, você ficaria feliz vendo, por exemplo, uma perseguição institucional ao Bolsonaro só porque você não gosta dele ou só porque você não votou nele? Aí você pode pensar, poxa, mas eu nunca fiz nada de errado, eu não tenho que temer, quem tem que temer é bandido, tem que deixar o juiz fazer o que ele quiser mesmo. Será que é assim? E se um dia você fizer um ato que você tem certeza que você está certo, mas pinte uma dúvida e alguém, por exemplo, acha que você cometeu um crime? Sei lá, digamos que você compartilhou uma notícia no Facebook e aquela notícia era falsa, ou alguém acha que aquela notícia é falsa, e você pode ser processado criminalmente aí por injúria, calúnia, e pode ser processado civilmente, e aí você vai ter o quê? De repente, toda a sua intimidade exposta, conversa jogada na internet, o caramba pode acontecer com você para depois nem que você seja absolvido no final. Você acha que vale a pena pagar esse preço? A democracia, ela impõe limites ao poder do Estado. E esses limites que são as nossas garantias. A justiça, em especial a justiça, ela tem que ser o último órgão a infringir, a agir contra a própria lei para conseguir fazer ou para conseguir provar alguma coisa. A justiça, ela não pode agir com base no revanchismo, ela não pode agir, por exemplo, com base na vingança, ela tem que agir o quê? Com base na lei, na ética. Ela não pode se deixar levar pela moral, ela não pode ser uma torcida, a gente não pode torcer para alguém ser culpado e inocente. A gente tem que torcer para que a justiça consiga descobrir de uma forma cabal se uma pessoa cometeu ou não cometeu um crime. Então, chegando na parte final desse vídeo, que tá ficando um pouco longo, nós temos basicamente hoje uma dicotomia, uma coisa assim muito maniqueísta, das pessoas que, o Moro é o grande cara, é o grande herói nacional, que salvou todo mundo, que botou a justiça para funcionar, que prendeu um monte de corrupto, é o maior jurista brasileiro de todos os tempos. E, por outro lado, nós temos pessoas que pensam o quê? Que ele é um juiz parcial, que ele ficou o tempo todo perseguindo, tentando tirar de todo jeito o Lula do poder e pedindo que ele fosse candidato porque ele não gosta do PT, porque ele tem birra dos socialistas e tal. E... Gente, não é nenhum nem outro. Assim como todos nós, ele também erra, mesmo querendo acertar. A reflexão que nós estamos tentando trazer aqui é: vale a pena autorizar alguém a agir acima da legislação para conseguir, de repente, provar ou condenar alguma pessoa? Eu sempre admiti as duas coisas. Eu sempre admiti que o Lula é corrupto, que o Lula sabia da corrupção, e eu sempre admiti também que o Sérgio Moro e que a Lava Jato praticou lawfare, praticou uma certa perseguição, sim, institucional, mas claro, dentro de uma visão de que eles estavam tentando fazer algo que seria melhor para o Brasil. Só que se você gosta de futebol, você vai lembrar de um jogo da Libertadores lá de 2013, que foi Corinthians e Boca Juniors, que os caras meteram a mão no Corinthians, sabe? Teve pênalti no marcado, gol anulado, enfim, foi uma roubalheira descarada em prol do Boca Juniors. Aí você imagina se, por exemplo, no ano seguinte, o árbitro daquela partida, que acho que era um paraguaio, fosse chamado para fazer parte da direção técnica do Boca Juniors. Ou então aqui nós tivemos um caso muito polêmico que envolve o José Roberto Wright, que hoje é comentarista da Rede Globo. Ele apitou um jogo de Libertadores lá no começo dos anos 80 entre o Galo, né, o Atlético Mineiro, e o Flamengo, e nessa partida ele expulsou 5 jogadores do Galo numa confusão generalizada que até hoje é vista como uma das maiores injustiças do futebol mundial. Aí você imagina se no ano seguinte, esse exemplo foi até dado pelo Kifuri no blog dele, você imagina se no ano seguinte o José Roberto Wright é convidado para fazer parte da diretoria técnica do Flamengo.
Pois é, todo esse papo de boa intenção e de imparcialidade, ele acaba sendo gravemente abalado, e isso não é uma opinião só minha, é uma opinião de muitas pessoas, de muitos juristas, inclusive a opinião de um italiano que é o autor de uma obra que o Moro cita muito, que tem a ver lá com a Operação Mãos Limpas na Itália. Ele mesmo criticou a escolha, a aceitação do Moro para pegar esse cargo, até porque ele dá o exemplo de um magistrado, não lembro se é um magistrado ou promotor na Itália, que foi um dos grandes nomes da Operação Mãos Limpas lá, que é uma operação que inspirou a Lava Jato, que depois foi parar na política e depois acabou sendo até processado por corrupção. Ele acabou sendo jogado dentro de uma lama onde, mesmo que você não cometa crimes, você não sai limpo dela. Eu tô querendo dizer que o Moro foi imparcial? Talvez ele tenha sido imparcial. Eu não quero dizer que ele foi partidário, isso é diferente. Ele foi parcial ou ele agiu com uma certa parcialidade? Tá muito claro que ele pode sim ter agido com uma certa parcialidade, até mesmo porque ele tinha uma boa intenção de impedir que de repente um político corrupto voltasse à presidência do Brasil. Só que quando ele aceita ser subordinado de um presidente que iria disputar com quem ele impediu a disputa, provavelmente o Jair Bolsonaro perderia a disputa para o Lula. Então assim, ele teve um peso, a caneta dele foi a caneta que decidiu o curso dessas eleições. E depois ele se sujeitar a ser subordinado desse presidente, por mais que os tribunais tenham confirmado as suas sentenças, ele joga para sempre na história um tempero, um aroma de imparcialidade e de partidarismo. Agora nos resta saber o que vai ser do futuro. Talvez ele faça um trabalho excelente. Eu acredito que ele vai fazer um trabalho excelente, sim. Eu acredito que ele é uma pessoa muito competente. Se ele conseguir, dentro do Ministério da Justiça, articular e jogar esse xadrez que ele jogou dentro da Lava Jato, pode ter certeza que ele vai contribuir muito para o Brasil. Mas, para a história, essa questão vai ficar para sempre discutida. E não tem, ele pode negar, é claro que ele vai negar, as pessoas que votaram no Bolsonaro também vão negar, as pessoas que votam no PT vão achar que ele é realmente parcial, partidário, enfim. Essa discussão, infelizmente, não vai ter fim, a gente não vai ter como botar uma pedra final, e o que nós temos é o quê? É que rezar, torcer para que tudo dê certo, para que ele faça um excelente trabalho, porque competência ele tem. A gente só espera que ele não seja utilizado, e esse é um medo que eu tenho particularmente, que ele seja utilizado como a ponta da lança, ou como uma arma de guerra do Bolsonaro, porque o Bolsonaro diversas vezes falou em exterminar a esquerda, em perseguir os adversários políticos e tal, e ele pode muito bem se encostar no prestígio que o Moro tem e direcionar o trabalho do Moro, de repente, para conduzir investigações e acabar com a corrupção, às vezes só em determinados estados onde, por exemplo, o PT ainda é forte, onde outros partidos, como o próprio PSDB ainda é forte, enfim, podemos correr esse risco também, né? Espero que não. Então o vídeo de hoje é esse, eu sei que foi um vídeo um pouco mais longo, eu sei que eu falei algumas coisas que muitas pessoas não vão concordar, mas essa é uma visão que eu tentei deixar claramente aqui, fundamentado, e agora vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Brasil vá para frente, e a gente se vê no próximo vídeo.